A Torá é uma palavra hebraica que, traduzida literalmente, significa instrução. A Torá é conhecida no mundo cristão como o Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, todos da autoria de Moisés. Mas também é muitas vezes identificada como sendo a lei de Moisés. No entanto, o seu significado mais profundo está especificado na tradução literal da palavra Torá. Como já foi dito, significa instrução e ensino. Mais do que a lei de Moisés, é a lei do Eterno, pois Moisés foi apenas o intermediário da mensagem. Na Torá está a instrução do Eterno para todo o homem, ou seja, é o manual de instruções, o código de conduta para todo aquele que deseja servir ao Eterno Todo-Poderoso. É na Torá que se baseia toda a Bíblia, e ainda que isso vos possa surpreender, quando digo que faz referência a toda a Bíblia, incluímos, logicamente, os escritos apostólicos, conhecidos como Novo Testamento. A Torá aponta para Yeshua, e Yeshua veio dar cumprimento e ensinar a Torá, isto é, torná-la plena. Existem várias interpretações, midrash, e tradições que foram passadas oralmente entre os judeus, que mais tarde foram compiladas numa obra sagrada do judaísmo, o Talmud, que na maior parte das vezes acaba por ter mais relevância para os judeus do que a própria palavra escrita. O judaísmo defende que a palavra de 3 rabinos vale mais do que a palavra escrita. Rejeitamos essas doutrinas e tradições humanas, e não vamos além daquilo que está escrito na Torá. Respeitamos o judaísmo rabínico e suas tradições, mas reconhecemos que muitas das tradições humanas acabam por anular a Torá, que foi dada sob a instrução de Yahweh, Mateus 15, versículos 3 a 6. Ainda que muitas dessas tradições tenham o propósito de proteger o mandamento, Mateus 23, versículo 3. A Torá, ou instrução, foi dada para todo Israel por estatuto perpétuo. Aqueles que se achegam à fé através do testemunho de Yeshua são parte de Israel e herdeiros conforme a promessa, como escreve Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Farei um vídeo falando sobre Oliveira e os gentios, pois existe muita teologia errada sobre isso nos dias de hoje. Ao lermos o capítulo 11 de Romanos, percebemos que não existe mais do que um povo salvo, mas sim um único povo salvo, Israel. Há quem faça a distinção entre Israel físico e Israel espiritual, ou seja, leis que contemplam uns e leis que contemplam outros, uns que herdarão a terra e outros que herdarão o céu. Mas no capítulo 11 de Romanos, vemos que existe apenas um único grupo de salvos, que são aqueles que fazem parte da oliveira cultivada, Israel, cuja raiz é o Mashiach Yeshua, e esse grupo de salvos herdará a terra. Essa oliveira, congregação ou noiva, é composta por naturais e por enxertados, e nela não há judeus nem gentios, como diz a palavra, Gálatas 3, versículo 28, pois todos são um em Yeshua. Há ainda quem advogue que as leis que permanecem em vigor são apenas os 10 mandamentos, e que o restante da Torá foi cravada no madeiro, uma vez que alegam que a Torá terminou em João Batista, Lucas 16, 16. Ou seja, defendem que apenas os 10 mandamentos, porque foram outorgados fora do sacerdócio levítico, são os únicos que permanecem até hoje. Mas, seguindo essa linha de pensamento, deparamo-nos então com diversas questões, e enumerarei algumas delas. É lícito ao crente comer sangue? É lícito ao crente relacionar-se sexualmente com animais? É lícito ao crente fazer tatuagens? É lícito ao crente comer porco ou marisco? É lícito ao homem crente vestir-se de mulher ou à mulher crente vestir-se de homem? As respostas são tão óbvias que se tornam desnecessárias. Mas todas estas e tantas outras restrições não são contempladas nos 10 mandamentos, mas são na verdade instruções da Torá. Gênesis 9:4, Levíticos 18:23, 19:28, Deuteronômio 14:8. Quando perguntam a Yeshua quais são os maiores mandamentos, Yeshua cita a Torá, não cita nenhum dos 10. Levítico 19:18, Deuteronômio 6, 4 e 5. Os 10 mandamentos são apenas um resumo das instruções, pois a Torá não é da autoria de Moisés.
foi dada por Deus a Moisés, e este escreveu em rolos o que Deus lhe transmitiu. Malaquias 4:4. Como se pode então dizer que a Torá são mandamentos de homens? Existem várias tradições, como já dissemos, que foram acrescentadas pelos rabínicos ao longo do tempo. Mas o fato é que Deus deu uma instrução precisa para não acrescentar nem diminuir nada à sua palavra. Esses acréscimos são, na verdade, mandamentos de homens, mas nunca a Torá. Yeshua, nos relatos de Mateus 15 e Marcos 7, mostra exatamente a diferença entre os mandamentos de homens e os mandamentos de Yahweh. A questão que é debatida nesses textos dizia respeito à obrigação de lavar as mãos antes de comer, mas tal mandamento tem origem na tradição dos anciãos. Marcos 7, versículo 3, e não na Torá. Yeshua censurou exatamente esse fato. Os judeus da época eram tão zelosos com as tradições humanas que acabavam por descurar nas instruções de Yahweh, como vemos em Mateus 15, versículo 1 a 9, e Marcos 7, versículos 6 a 13. Então, se aqueles que defendem que os 10 mandamentos são o resumo de 2 mandamentos que Yeshua identificou como sendo o amor a Deus e amor ao próximo, então por que é que tem tanta dificuldade em aceitar que os 10 mandamentos são o resumo da Torá? Ou seja, 2 mandamentos desdobram-se em 10, e os 10 desdobram-se em toda a instrução de Yahweh, ou seja, a Torá. Curiosamente, os 2 primeiros mandamentos que Yeshua cita não constam entre os 10. Yeshua identifica-os citando a Torá, Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, Levítico 19, versículo 18. Alegoricamente falando, podemos imaginar os 2 primeiros mandamentos como sendo um título de um livro, os 10 mandamentos como sendo o índice, capítulos desse mesmo livro, e a Torá o conteúdo de cada capítulo. Vejamos um ponto. O que diz Yeshua quando é tentado pelo adversário no deserto? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. Vemos que o homem viverá se atentar para tudo aquilo que provém de Yahweh, não apenas os 10 mandamentos. E já agora, fazendo uma ressalva, vejamos que Yeshua responde a Satanás mais uma vez citando a Torá, Deuteronômio 8, versículo 3, e não os 10 mandamentos. Surge então a pergunta: o que é que realmente Yeshua anulou? Uma vez que a Bíblia é nossa única regra de fé, vejamos o que nos diz a palavra em Mateus 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Em verdade vos digo, enquanto existirem céus e terra, não se anulará da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Os que defendem que a lei perpétua contempla apenas os 10 mandamentos, afirmam que a lei, mencionada no texto acima, se refere apenas aos 10, mas a palavra que consta nos originais semitas é Torá, ou seja, a instrução de Yahweh. E essa instrução não são só os 10, mas toda a palavra que provém da boca de Yahweh. Toda a Torá, isto é, o caminho que o Eterno definiu para que o homem caminhasse retamente. Quem é que nós também identificamos como sendo o caminho? O nosso irmão mais velho e mestre, Yeshua HaMashiach. Logo, Yeshua é a Torá viva, o verbo, a palavra e a instrução de Yahweh. João 5, versículo 46. No entanto, há algo que nós não fazemos mais, que são os sacrifícios de animais para expiação do pecado. Mas por quê? Por que foram abolidos? Não, tudo vigora enquanto existir o céu e terra. Não os fazemos, essencialmente, por 2 razões. A primeira é que atualmente não há templo, e os sacrifícios só podem ser feitos no local estipulado pelo Eterno. A segunda é que os sacrifícios eram feitos pelos primogênitos, mas depois da corrupção no Sinai com o bezerro de ouro, essa missão ficou a cargo dos sacerdotes levitas. Mas os sacrifícios eram um prenúncio daquilo que haveria de acontecer, o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, preparado desde a fundação do mundo. Por isso, Yeshua é agora o nosso sumo sacerdote, não na ordem levita, mas na ordem de Melquisedeque,
Hebreus 7, versículo 10. E o seu sacerdócio é perpétuo, como nos mostra o livro de Hebreus 7, versículo 14. Veja também em Hebreus 9, versículos 11 e 12. Mas ainda que os sacrifícios não sejam mais feitos, porque, como já vimos, eram uma sombra do que seria o sacrifício de Yeshua, quererá isso dizer que a Torá, à exceção dos 10 mandamentos, se torna inválida? Mas a Torá não é uma orientação que visa andarmos segundo a vontade de Yahweh? É claro que sim. Mas a Torá visa o amor que o Eterno tem pela sua criação, e se andarmos segundo ela, lembremos-nos que a Torá significa instrução, não demonstraremos também a nossa fé que opera por amor? Logicamente que sim. Os sábados santos. É habitual ouvir os crentes que advogam que só os 10 mandamentos vigoram atualmente argumentarem que os sábados se mantêm como estatuto perpétuo, porque são parte dos 10 mandamentos escritos nas pedras pelo dedo de Yahweh. Até aqui tudo bem, estamos 100% de acordo, pois o sábado foi dado como estatuto perpétuo para todo Israel. No entanto, esses mesmos defensores acérrimos do sábado, paradoxalmente, ignoram os outros sábados, solenidades ou festas anuais, tempos apontados por Yahweh, também chamado de Shabbatot, que também foram dados a Israel por estatuto perpétuo. Eles defendem a imutabilidade da lei de Deus, mas devido ao fato desses sábados não serem contemplados na lei de pedra, escrita pelo dedo de Yahweh, alegam que não é necessária sua observação, porque consideram que os sábados ou festas anuais estão apenas ligados ao sacerdócio levítico, e como esse foi substituído pelo sacerdócio de Yeshua, não faz sentido que os observemos agora. Mas será que é assim? Então eu pergunto, e o sábado semanal não está também ligado ao sacerdócio levítico? Antes de conclusões precipitadas, vejamos primeiramente o que nos diz a palavra. Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha, misturadas com azeite, em ofertas de alimentos, com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo, e a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Números 28, versículo 10. Vemos que o sábado semanal também é contemplado por ofertas dos sacerdotes levíticos. Por que é que não as fazemos hoje? Já vimos o porquê, uma vez que somos nós, como sacrifícios vivos, que vivemos uma vida de amor e dedicação ao Eterno, que nos oferecemos continuamente a Deus através da santificação do dia, oração e reunião solene. Por essa razão, não fazemos mais ofertas ligadas ao sacerdócio levítico, porque o nosso sumo sacerdote é Yeshua. Mas certo é que não deixamos de observar o dia de sábado como um memorial da criação e como um dia separado, santo, para o povo de Israel. Deixamos nós então de observar o sábado como um dia de descanso? Deixamos de observar o sábado como memorial de criação? Claro que não. Então por que ignorar os sábados santos ou festas que foram dados em Levíticos 23? Também eles são datas solenes, também eles são sábados, Shabbatot. É lógico que não façamos mais os sacrifícios de animais pelas razões já referidas, mas claramente deveremos observá-los como dias solenes, que foram dados por estatuto perpétuo a todo Israel. Esses dias revelam-nos o plano da salvação de Deus para todo aquele que se volta para Ele e que acredita no testemunho de Yeshua. Yahweh não pretende que vivamos na ignorância relativamente ao seu plano, e como tal Deus nos dias representativos de cada etapa do seu plano. Os dias santos de Yahweh são representados por colheitas, logo são distribuídos ao longo do ano agrícola na terra de Israel. A colheita da cevada é representada por Yeshua como as primícias, a colheita do trigo em representação dos santos, sobre os quais foi derramado o Espírito da Santidade na festa das semanas, Pentecostes, e a colheita dos frutos da época, representando a colheita geral da humanidade na festa das cabanas, tabernáculos. Não ignoremos isso. São 8 dias santos que nos foram dados como sábados, descanso, reunião solene. 1 a ser observado semanalmente e 7 a serem observados anualmente. Solenidade semanal, o sábado, Levítico 23:3.
Solenidades anuais. O primeiro dia dos pães ázimos, Levíticos 23, 6. O sétimo dia dos pães ázimos, Levítico 23, 8. Pentecoste, festa das semanas, Levítico 23, 21. O dia das trombetas, Levítico 23, 24. O dia da expiação, Levítico 23, 27. O primeiro dia da festa de cabanas, tabernáculos, Levítico 23, 34 e 35. O último grande dia, o oitavo dia das festas das cabanas, Levítico 23, versículo 39. Agora vejamos, se eles defendem que Yeshua anulou no madeiro aquele que muitos chamam lei cerimonial, eu pergunto, entendem por lei cerimonial apenas os sacrifícios de animais e as ofertas queimadas, ou toda a Torá, à exceção dos 10 mandamentos? Curioso é que a Bíblia não faz nunca menção a uma pretensa lei moral ou cerimonial, apenas diz que há uma instrução, lei ou Torá, para a qual o homem deverá atentar. As únicas distinções que a Bíblia faz apontam no que diz respeito à lei são a lei de Deus, o caminho, a verdade, a vida e Yeshua, a lei do pecado, que leva à morte, e as obras da lei, mandamentos de homens que foram acrescentados, ou seja, os legalismos da lei. Destas, a que foi cravada na cruz definitivamente foi a lei do pecado, que falava contra nós, e nunca a lei de Deus. Então, os sacrifícios foram abolidos? Não. O sacerdócio de Yeshua, que é perfeito, é também perpétuo, logo não terminou. Ele continua a ser nosso sumo sacerdote, então nada foi abolido e está em vigor. João 5,17. Se com o sacrifício de Yeshua deixasse de ser necessária a observação das solenidades de Yahua, de Levítico 23, deparamo-nos com a seguinte pergunta: o que faziam os seguidores de Yeshua, judeus e gentios, reunidos solenemente no dia de Pentecostes, pouco antes de receberem o Espírito Santo? Lemos que Yeshua advertiu os seus discípulos para que não se afastassem de Jerusalém, pois receberiam em breve o dom do Espírito Santo. Atos 1, versículo 4. Mas não vemos nenhuma indicação específica que tal milagre ocorreria no dia de Pentecostes. No entanto, lemos que os seguidores de Yeshua estavam juntos em reunião solene nesse dia. Então a observância das festas solenes não tinha sido abolida? Vemos que não, mantinha-se mesmo após a morte de Yeshua. Exemplos da observância das solenidades de Yahua após o ministério de Yeshua. Vemos Paulo a instruir os crentes a celebrarem a festa dos asmos. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 8. Vemos Paulo observar o jejum no dia da expiação. Atos 27, versículo 9. Nota: o dia da expiação é no 10º dia do 7º mês do calendário bíblico. Corresponde a uma época do ano em que a navegação de embarcações é desaconselhada devido à turbulência. O dia da expiação sempre foi conhecido pelo dia do jejum. Vemos Paulo a fazer todos os esforços possíveis para estar presente numa das festas de peregrinação a Jerusalém, o dia de Pentecostes, Atos 20, versículo 16. Há ainda quem não se convença com esses argumentos, alegando que só devemos celebrar a Páscoa e Pentecostes, porque foram as únicas solenidades espiritualizadas por Yeshua. Mas há uma razão lógica para essas solenidades ainda não terem sido espiritualizadas, isto é, ainda não tiveram seu cumprimento profético. A razão simples é que as solenidades que ainda não tiveram ainda o seu cumprimento profético são sombras da segunda vinda de Yeshua, e não da primeira. As solenidades da primavera, Páscoa, Primícia, Asmos e Pentecostes, já tiveram seu cumprimento profético durante e logo após o ministério de Yeshua. Páscoa. O cordeiro pascal sacrificado no Êxodo foi representado por Yeshua quando do seu sacrifício no madeiro. O sangue de Yeshua livra-nos da morte, da mesma forma que o sangue do cordeiro colocado nas ombreiras das portas dos filhos de Israel os livrou da passagem do anjo da morte pelo Egito. Asmos. Os israelitas deixam o Egito, pecado, e nos ázimos a saída. Os pães não têm tempo de levedar. O fermento, assim como o Egito, tipifica o pecado. Yeshua limpa o fermento de nossos corações, como nos diz Paulo em 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8. Primícias. Nas festas da primícias, o primeiro molho de cevada ceifado
era acenado no ar pelo sumo sacerdote. Yeshua ressuscita ao terceiro dia e sobe ao Pai na manhã do primeiro dia da semana, como representação do molho movido, descendo novamente ainda nesse mesmo dia para se reunir à tarde com os seus discípulos. Pentecostes, a segunda colheita anual, neste caso do trigo, é entregue a lei a Moisés. É derramado o Espírito Santo sobre os santos que teriam a missão de espalhar o testemunho de Yeshua pelo mundo. A lei é gravada no coração dos santos. Já as solenidades de outono só terão seu cumprimento quando na segunda vinda de Yeshua. Dia das trombetas, segunda vinda de Yeshua ao toque da sétima e última trombeta. Dia da expiação, seremos transformados e ressuscitados incorruptíveis. 1 Coríntios 15, versículo 52. Festa dos tabernáculos, governo milenar de Yeshua. Satanás é preso. Oitavo grande dia, destruição total de Satanás, os novos céus e a nova terra. Ainda restam dúvidas se devemos ou não observar as festas que Deus instituiu por estatuto perpétuo? Não precisamos que Yeshua nos dê mais provas, nem esperar que Ele espiritualize as outras para que as passemos a observar, porque Deus já nos instruiu a fazê-lo, e também porque se amamos Yeshua, guardamos a sua instrução, e se guardarmos a sua instrução, atentamos para a palavra de Yahweh, porque Yeshua veio dar o testemunho do Pai, veio falar aquilo que o Pai lhe ordenou. João 14, versículo 24. Será que a palavra de Deus muda? Malaquias 3, versículo 6, Tiago 1, versículo 17, 1 João 2, versículo 24. Então, o que é que ele nos instruiu a fazer? Amarás, pois, a Yahweh teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Deuteronômio 11, versículo 1. E sobre as festas, o que nos diz? Depois falou Yahweh a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As solenidades de Yahweh que convocareis serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Levítico 23, versículos 1 e 2. Estas são as solenidades de Yahweh, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Levítico 23, versículo 4. Se a observação das solenidades de Yahweh deixa de ser necessária depois do sacrifício de Yeshua, por que então algumas denominações cristãs, incluindo a Igreja de Cristo, observam a Páscoa e Pentecostes? Se a observação das solenidades de Yahweh deixa de ser necessária, por que é que essas festas serão observadas durante o milênio de Yeshua? Como é que nós sabemos isso? Porque a palavra nos diz. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, Yahweh dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, versículo 16. Por fim, deixo-vos um provérbio que resume tudo o que foi dito. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios 2, versículos 1 a 5.